Esse é o evangelho que acabamos de escutar neste segundo domingo do tempo comum. Jesus escolhe um casamento para manifestar a sua divindade ao povo judeu, aos seus discípulos, iniciando um novo tempo na história da humanidade. No domingo passado, celebramos a festa do batismo do Senhor, e nessa festa Jesus é batizado e ali inicia o seu ministério público. Por 30 anos, Jesus ficou escondido na sua casa, na sua família, não porque ele não queria ser encontrado, mas também no seu escondimento, na sua simplicidade, na vida comum que ele viveu, ele também queria santificar o ordinário da nossa vida. Toda a vida de Cristo foi santificação. É claro que a paixão de Jesus ocupa um lugar central na sua história, na nossa vida. Mas desde o nascimento de Jesus e todos os processos que ele passou até a chegar aos seus 30 anos, também foi santificação. Enquanto Jesus estava lá com São José, na carpintaria, enquanto Jesus estava lá com a sua mãe, vivendo uma vida comum, como nós todos vivendo, Jesus estava também santificando todas as atividades humanas que dignamente realizamos para vivermos a vida que vivemos. Mas hoje inicia um novo capítulo da história. Jesus decide realizar o seu primeiro milagre. Jesus está numa festa de casamento, mas interessante um detalhe que o evangelista coloca. Nos primeiros versículos do evangelho, eu queria que você pegasse o seu folheto, vamos observar algo que pode muitas vezes passar despercebido se a gente não se atém um segundo à nossa atenção. Vamos juntos ler os 2 primeiros versículos. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia, todos juntos. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Pronto, só até aí. Que primeiro detalhe podemos observar? Isso é feito de modo proposital e tem um profundo significado também histórico. Nossa Senhora já estava no casamento e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Por que não o contrário? Porque não era Jesus que estava lá e depois Nossa Senhora, por causa de Jesus, foi convidada? Porque muito provavelmente esse detalhe não está no Evangelho, mas podemos concluir a partir disso, desse contexto, de que ela já estava no casamento servindo, ajudando. A prova viva disso é que logo depois ela conversa com os servos, aqueles que estavam responsáveis para distribuir as bebidas, dizendo: olha, façam o que ele vos mandar, façam o que eles vos disser, mostrando e indicando que ela já estava servindo. E é muito importante isso. Nossa Senhora, sendo a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, se coloca como serva. Isso é um grande exemplo para nós. Quanto mais recebemos de Deus graças, milagres, quanto mais percebemos como somos amados por Ele, mais na atitude de servidão devemos colocar uns para os outros. Chega um momento de nossa vida, irmãos, que nós também queremos servir, queremos colocar ao outro o dom que está dentro de nós. O cristão verdadeiro não pode viver uma vida de braços cruzados, esperando que todos o sirvam, que todos o amem. Chega um momento, cedo ou tarde, em que nós temos que colocar à disposição das pessoas o dom da nossa vida. Assim escutamos também na segunda leitura: há diversidade de dons, mas um só o Espírito. Por que Deus coloca um dom diferente em cada pessoa? Para que na união todos se completem. Assim também acontece no casamento, ou deveria ser assim. As diferenças do casal não deveriam ser motivos de briga ou divisão, mas pelo contrário, a diferença de temperamento, de personalidade, de histórias, deveria completar um ao outro. No que falta um, você completa na outra pessoa. Assim também em todas as nossas relações com as pessoas. O padre percebe isso na comunidade. Eu não entendo nada de engenharia, nada de arquitetura, mas estou rodeado de pessoas que sabem melhor do que eu isso,
e por isso consigo construir uma capela. Eu não entendo praticamente nada de som, o básico, mas eu sei quem sabe e está junto comigo para me ajudar. Nós precisamos então, irmãos, unidos em um só corpo, se colocar como Maria no serviço ao próximo. Outro ponto muito interessante, além desse contexto que nós temos que falar, Jesus foi convidado, então ele chegou depois com os seus discípulos, porque até aquele momento Jesus não era conhecido, e ele faz o seu primeiro milagre. Em que contexto Jesus faz o primeiro milagre? Através de quem e por qual motivo? Porque Nossa Senhora pediu. É claro, na infinita sabedoria de Deus, ele sabia o que iria acontecer nesse dia, mas ele espera que a sua mãe peça e diga. E assim escutamos no versículo 5, no capítulo 2 de São João. O padre agora precisa citar os capítulos e versículos da Bíblia, porque senão alguém, depois nos comentários dos cortes, vai dizer que o padre está tirando a cabeça dele. Ou alguns vão dizer, de onde ele está tirando essa Bíblia? É porque o padre, ele não preocupa-se em decorar capítulos e versículos. O número, eu tenho na minha cabeça muitas passagens da Bíblia, até textos grandes, por completos, mas eu não sei dizer onde está exatamente. Eu sei que está na Bíblia, mas eu não sei dizer em que exato versículo, porque para mim o mais importante é de fato a palavra, o conteúdo, e não o número onde está. É claro que ajudaria bastante se eu sabesse de cor para poder citar, e alguém em casa verificar. Mas irmãos, aqui podemos deixar bem claro, e nós não podemos arrancar da Bíblia esta passagem. Nossa Senhora percebe que está faltando vinho naquele casamento, e ela disse para Jesus, porque sabia quem Jesus era. Maria sempre soube quem era aquele que estava sendo gerado em sua barriga, o Filho de Deus, o Salvador, o verdadeiro Messias que deveria vir ao mundo para redimir a humanidade. E ela sabia que Jesus tinha o poder de mudar o curso daquele casamento, daquela festa, que estava de fato fadada ao fracasso. Porque imagina, se numa festa de hoje em dia, de um casamento que dura um dia apenas, se no começo da festa anunciasse, olha, não teremos nenhuma bebida alcoólica. Em convidados foram muitas pessoas. As pessoas iam embora do seu casamento, da sua festa. E as que fossem embora, com certeza iriam falar mal. Como assim? Numa festa de casamento não tem uma cerveja, não tem um vinho, nada para beber, que sem graça, que festa que é essa? Para os judeus era uma humilhação maior ainda. Por quê? Eram 7 dias de festa, não um apenas como nossos dias. E pensa, faltar o vinho no começo de uma festa de 7 dias? Com certeza, os empregados e as pessoas estavam com certeza desesperados. E Nossa Senhora, atenta às realidades, porque os santos, aqueles que estão junto de Deus, são sensíveis às realidades humanas. Os santos são aqueles homens e mulheres que estão mais próximos do que qualquer outra pessoa, das outras pessoas. Nossa Senhora estava atenta, ela estava percebendo que estava acontecendo algo, e ela foi atrás, ela foi ajudar. O verdadeiro cristão como Nossa Senhora não é indiferente às pessoas, e nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento do próximo, não podemos ignorar o sofrimento do irmão. Devemos sim olhar no olho de cada pessoa, temos que estar dispostos a escutar a história da pessoa. Esses dias vi um vídeo de uma pessoa que pagava para escutar a história das pessoas. É um youtuber, esqueci o nome dele. Ele vai nas ruas e diz, eu quero pagar para você $200 para escutar a sua história. Aí eles sentam e ficam lá, escutando a história da pessoa, olhando para a pessoa. Nós não temos mais essa capacidade de colocar-se de frente a uma pessoa para escutá-la. Se não fazemos nem isso nem os casais fazem isso um com o outro, imagina? É uma coisa que surpreende o padre todos os dias. De casais que moram juntos há 20, 30, 40 anos, mas nunca conversaram na vida. Dormem, compartilham a mesma cama, mas não sabe qual a cor preferida da pessoa que está do lado.
não sabe o que ela gosta, não sabe o que deixa triste ela. É uma coisa que é difícil de entrar. Uma relação durar algum tempo sem ter diálogo, sem ter conversa, sem ter a capacidade de escuta, de entender o sofrimento, de colocar no lugar do outro. Nossa Senhora estava atenta às dificuldades do próximo. E ela disse: fazei o que ele vos disser. Muito importante esse versículo. Nossa Senhora não disse: fazei o que eu quero. Quantas vezes em nossa vida, irmãos, queremos fazer a nossa vontade, achando que nela está a nossa felicidade, achando que nela está a nossa realização. Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, aqui nos ensina algo preciosíssimo, que enquanto não fazemos a vontade de Jesus, não seremos felizes, não poderemos ver os milagres, os prodígios, o impossível acontecendo em nossa história. Ela disse: fazei o que ele vos disser. E logo em seguida o que Jesus faz? Manda encher as 6 talhas de água, e essas 6 talhas de água são transformadas no melhor vinho que existe na humanidade. O mestre Sala experimenta aquele vinho e diz: como assim? Primeiro serve o vinho bom e depois o menos bom, mas você guardou o melhor até agora. Isso nunca aconteceu. Porque, claro, as pessoas embriagadas não iam fazer a diferença o que estava tomando, porque já estava insensível pelo álcool. Mostrando assim que quando Deus realiza algo em nossa vida, irmão, quando a gente se abre para a ação da graça, Ele não faz de qualquer jeito. Deus capricha. Quando Deus toca com a sua mão em nossa história, Ele não faz de qualquer jeito, como nós muitas vezes fazemos as coisas de qualquer jeito, fazemos com a barriga, empurrando com a barriga. Deus faz por completo a sua obra, mas para que Ele realize essa obra, como realizou nesse casamento na sua vida, você precisa se abrir para a ação da vontade de Deus. Isso é um desafio, isso dói, irmãos. Vencer o nosso ego, deixar de lado a nossa vontade para fazer a de Deus, nos custa, mas ainda fica um pouco abstrato essa homilia, se eu não falar o que é a vontade de Deus. É muito simples falar: precisamos fazer a vontade de Deus, mas se nós não sabemos qual é a vontade do Senhor, como vamos fazê-la? Jesus muitas vezes nos mostrou qual é a sua vontade. Quando abrimos as Sagradas Escrituras, desde o início do Evangelho até o final, escutamos nosso Senhor inúmeras vezes, mostrando qual é a vontade dEle para nós. Quando Jesus mesmo disse, quando Ele falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus, os discípulos ficaram escandalizados e disseram: se essa é a condição do homem nessa terra, quem poderá se salvar? E Jesus responde: para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Por isso, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque o caminho que leva à perdição, a estrada que leva à perdição, é espaçosa. São muitos os que entram e se perdem. Fazei todo esforço para entrar pelo caminho estreito. Em outro momento, no capítulo 6 de São João, Jesus disse: se não comerdes do meu corpo, se não beberdes do meu sangue, não tereis a vida eterna. Se queremos ser salvos, se queremos ter a paz, a salvação que começa já aqui nessa terra, irmãos, não tem como escapar. Para nós católicos, com certeza, essa pregação é dirigida aos católicos. Precisamos comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não recebemos o seu corpo, não teremos a vida eterna. Por isso nosso coração deve ficar inquieto enquanto não estivermos aptos e minimamente preparados para receber Jesus. Claro, a Eucaristia não é o alimento dos perfeitos, mas dos pecadores, mas precisamos ter minimamente uma condição para receber a Eucaristia, a que chamamos de estado de graça. Nós não podemos nos acostumar a ir missa e após missa, mês e após meses, sem receber Jesus e achar que está tudo normal. Se no seu coração você não sente uma dor, se na sua alma você não sente uma saudade da Eucaristia, irmãos, é sinal que há muito errado dentro de você e o seu coração está cheio de pedras,
está duro, está frio, um coração que não sente vontade de se aquecer na chama que é Jesus, já está longe do céu há muito tempo. Temos que ter sede de Jesus, sede da sua presença, sede de recebê-lo na Eucaristia, se preciso for, todos os dias. Isso é muito grave, irmãos. E esta é a vontade de Deus. Nossa Senhora disse: fazei o que Ele vos disser. E que o que Ele está nos dizendo: tomai e comei, tomai e bebei. É isso que o Padre pronuncia em cada Santa Missa. É isso que se realiza em cada Eucaristia que participamos. O que mais devemos fazer? Jesus nos dá muitas orientações. Vou citar algumas, dentre elas as mais importantes. Certa vez São Pedro chega até Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Somente 7 vezes? E Jesus responde: vós deveis perdoar 70 vezes 7, que significa, na linguagem da Escritura, perdoar sempre, porque se vós não perdoardes as ofensas, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. O que mais devemos fazer? Na última ceia, Jesus deixa o seu testamento. Ele celebra a sua primeira missa com os seus discípulos e diz: lavai os pés uns dos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo. Está aqui o caminho. Jesus é o caminho. Se queremos saber o que devemos fazer, como devemos fazer, que caminho trilhar para chegarmos à salvação, irmãos, não podemos fugir da Sagrada Escritura, porque quem desconhece a Bíblia, desconhece o próprio Jesus. Padre, eu tenho dificuldade de ler, mas se você escuta, você pode escutar a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar todos os dias do pão da palavra e do pão da Eucaristia. A missa é dividida em 2 partes. A primeira parte, aqui estamos na mesa da palavra, aonde Cristo mesmo nos dá como alimento a sua palavra. Quando acaba-se a homilia, depois do creio e das preces, inicia-se o ofertório ali. Deus começa a preparar-se para nos dar em alimento físico, para o recebermos da Eucaristia. Irmãos e irmãs, peçamos à Virgem Maria a graça de fazermos unicamente a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Quando vamos à Virgem Maria, temos certeza que chegamos mais rapidamente a Jesus, porque todo aquele que recorre à Mãe de Deus chegará cedo ou tarde a nosso Senhor, que é o centro de nossa fé, o nosso Senhor e Salvador.